nosso tema da nossa conferência, minhas irmãs, não é um tema simples, né? É um tema profundo. Mulheres fortes em tempos difíceis. Que tema complexo. Teria tanta coisa que eu poderia falar sobre esse assunto. E depois de orar e de estudar, eu separei, então, 3 temas e 3 textos bíblicos. Obrigada. Para a gente poder meditar aqui nesses 3 momentos que nós teremos juntos. E a primeira, então, é essa realidade do sofrimento. Nós vamos meditar um pouquinho em Tiago e vamos conversar um pouquinho, então, sobre a realidade do sofrimento. Uma coisa é certa, nós temos vivido tempos difíceis. A Bíblia já nos alertava que seria assim, né, que a coisa só ia piorar. Nós temos vivido conflitos na igreja, nas nossas casas, no trabalho, nos nossos lares, conflitos e guerras entre países. Temos vivido momentos de doenças físicas, né? Recentemente aí passamos por uma pandemia, e também doenças da alma. Temos vivido momentos em que tantas pessoas estão doentes com depressão, ansiedade, burnout, coisas parecidas. Sem falar nos acidentes todos que nos assolam, acidente de aéreo, acidente de carro, acidente de moto, acidentes diversos que a gente vê, e nas tragédias naturais que a gente vê. Eu lembro quando a gente morava lá no Rio, na igreja que meu marido pastoreava antes, a Igreja Cristã Evangélica de Queiroz. Em janeiro de 2011, nós vivemos ali naquela região serrana do Rio de Janeiro, as que não são tão novinhas assim, talvez se lembrem disso, uma enchente muito triste. E várias pessoas morreram, várias pessoas perderam suas casas, e a gente estava ali vendo de perto aquela realidade. Então, a gente vive num mundo que nós lidamos o tempo todo com problemas. Shakespeare, ele disse uma frase que parece que ele captou essa essência do sofrimento no mundo. Ele disse o seguinte, que a cada nova manhã, novas viúvas pranteiam, novos órfãos choram e novos lamentos golpeiam a face do céu. Todo dia, os problemas vão se renovando e vão aparecendo. E eu tive 2 livros, principalmente, que eu trabalhei, que eu usei mais, né, no preparo dos meus estudos. Um deles foi do Timothy Keller, que o nome do livro é Caminhando com Deus em Meio à Dor e Sofrimento. Super recomendo, uma bênção. E o outro é o famoso livro Sofrimento Não É em Vão, de Elizabeth Elliot. E nesse livro, ele fala bastante sobre essa realidade do sofrimento. Mas antes de entrar no Tim Keller, eu quero ler com vocês uma citação do Paul Tripp, que ele fala no livro Instrumentos nas Mãos do Redentor, que diz o seguinte: nós não gostamos de pensar a respeito, mas nós vivemos num mundo onde o sofrimento é comum. Num mundo caído, cuja população é formada por pecadores. Não deveríamos ficar surpresas com o sofrimento, e sim ficar surpresos pelo fato de não sofrermos ainda mais, pois todos nós somos pecadores que sofrem. Esse livro, Instrumentos na Mão do Redentor, é um livro que foi divisor de almas, viu? Divisor de águas lá na minha vida. Ele é uma bênção, super recomendo. Ele é grandão assim, mas é um livro que fala sobre cada crente como um conselheiro no seu dia a dia. Não aquele conselheiro que abre um consultório, mas aquele conselheiro que, através dos seus relacionamentos, ajuda pessoas que sofrem. E ele disse com palavras bonitas o que eu disse ali no começo, né, sobre a questão do sofrimento ser uma realidade nas nossas vidas. Voltando aqui ao livro do Tim Keller, o Tim Keller, ele ressalta para nós que o tempo todo nós perdemos pessoas amadas, lidamos com doenças debilitantes, com a traição, com reviravoltas financeiras, com fracassos morais. Tudo isso nos atingirá, algumas dessas coisas nos atingirá, se nós vivermos uma longevidade razoável. Se você viver aí alguns anos na sua vida, você não vai passar inerte, sem nenhum problema. Ninguém de nós está imune aos problemas. Não importa o quão precavidas nós sejamos. Nós podemos nos empenhar para ser muito saudável. Nós podemos ser super seguras e fazer uma poupança daquelas e ter reserva prudencial e ter tudo aquilo, né, que a gente escuta aí os canais de investimento falando que devemos fazer. Nós podemos fazer tudo que tiver ao nosso alcance, mas ainda assim, minhas irmãs, não tem planejamento que seja capaz de impedir que em algum momento da nossa vida, o luto, um diagnóstico ruim, uma traição, algum problema financeiro nos assole. Por mais que a gente tente planejar. A vida humana, ela é frágil e ela é sujeita a forças que estão muito além do nosso controle. A vida humana chega a ser trágica, não é mesmo? Mas assim,
Graças a Deus que não está no nosso controle, mas nós temos um Deus que nós cantamos agora há pouco aqui, que é um Deus que não muda e um Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Ele não perde o controle de nada, um Deus que é soberano e um Deus que não é pego de surpresa. Com muitas frequências, né, nós nos deparamos com um problema ou nós lidamos com pessoas que estão enfrentando problemas. E a dor da alma parece que não perdoa ninguém, realmente. E Augusto Nicodemos disse que o sofrimento é algo universal. É uma verdade simples, né? Mas ele simplesmente disse que o sofrimento é uma verdade universal. O que nós sabemos, minhas queridas, é que depois da queda, depois de Gênesis 3, quando o pecado entrou no mundo, Adão e Eva desobedeceram ao Senhor ali no Jardim do Éden, nós vivemos num mundo caído, num mundo que sofre as consequências do pecado. Um mundo que, infelizmente, não é perfeito mais como Deus planejou ali no começo. Existe uma teologia sendo pregada por aí, e eu acho que vocês já devem ter ouvido, que diz assim: venha para Jesus e pare de sofrer. Se você vier para Jesus, todos os seus problemas serão resolvidos. Venha para Jesus e fique rico. Venha para Jesus, né? Coisas desse tipo. Um outro livro que marcou grandemente a minha vida, eu já fiz 7 clubes do livro com esse livro, é Mentiras que as Mulheres Acreditam, é Verdade que as Liberta. Não sei quantas de vocês já leram, mas é um livro assim, ó, sensacional. E a Nancy DeMoss, nesse livro, num capítulo sobre as circunstâncias, ela disse o seguinte, que muitos esforços evangelísticos modernos prometeram aos pecadores que se eles simplesmente se entregassem a Jesus, eles viveriam uma paz interminável e uma alegria indizível no seu caminho lá para o céu. Esse tipo de pregação, que é totalmente destituída de um chamado para o verdadeiro discipulado e para que cada um carregue a sua cruz, produziu uma geração de discípulos moles e fracos. Gente que não tem estômago para batalhar as batalhas da vida cristã. Quando suas esperanças são frustradas pelas dificuldades e tribulações que vêm, choramingam, lamentam-se e correm para a rota de fuga mais rápida, convencendo-se de que o seu sofrimento não é imerecido ou até mesmo que ele é desnecessário. A mensagem pregada pelo próprio Jesus para os seus apóstolos era um chamado para negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Além da Nancy DeMoss, eu separei aqui alguns versículos bíblicos que comprovam, né, esse fato de que nós somos, como discípulos de Jesus, chamadas não para essa vida de mar de rosas, sem nenhum problema. Mas a Bíblia é clara em dizer que nós enfrentaremos, enquanto estivermos aqui no mundo, sim, lutas. João 16, 33, a parte B, Jesus fala, no mundo vocês terão aflição. Mas também que não acaba aí, né? Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha que bênção, nós teremos aflições, isso é inevitável. Mas Jesus venceu o mundo. Tiago 1, 2 diz, considerem por motivo de toda alegria o passarem por várias provações. Ou seja, a vida do crente vai ter provação, não tem para onde correr. Filipenses 1, 29 diz assim, porque a vocês foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente crer nele. Crer em Jesus e tê-lo como Salvador das nossas vidas é uma bênção. Mas quando nós temos Jesus também como Senhor das nossas vidas, os problemas e as perseguições virão, minhas irmãs. Não tem para onde correr. E 1 Pedro 4, 12 e 13 diz, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vocês, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Amanhã nós falaremos um pouquinho sobre Cristo, né, o servo sofredor, sobre esse Jesus aí que sofreu no nosso lugar e nos ajuda quando a gente sofre. Aqui, minhas irmãs, separei apenas 4 textos, versículos, né, que nos mostram que o sofrimento é algo realmente inevitável. Quando nós olhamos para as bem-aventuranças, lá em Mateus, elas parecem fazer sentido para você? Quando Jesus fala ali no seu Sermão do Monte, que felizes, muito felizes e bem-aventurados são os pobres, são os perseguidos, são os injustiçados, são os que têm fome, os que têm sede. Isso parece, assim, totalmente contrário ao que o mundo prega como feliz. Para o mundo, feliz é o rico, né? Feliz é o que tem destaque, não é o pobre. Feliz não é aquele que está sendo perseguido, é aquele que persegue. Então, para o mundo é totalmente oposto. E, de fato, isso não faz sentido humanamente falando, a não ser que a gente tenha muito claro que existem 2 reinos. Um reino aqui e um reino invisível.
E é desse reino, o reino de Deus, que nós fazemos parte, e as verdades desse reino é uma verdade exatamente contrária ao que o mundo diz. Está aparecendo alguma coisa que não é para mim não, né? Desculpa. Tá, desculpa, só porque apareceu ali de repente, né? Deixa eu só perguntar, porque vai que eu preciso atentar a alguma coisa. Então, minhas irmãs, as bem-aventuranças, elas revelam o contraste entre essa alegria natural e uma alegria sobrenatural que só o Espírito Santo pode gerar em nós. Aquela paz que excede todo entendimento, aquela alegria que mesmo quando as circunstâncias estão bem difíceis, o crente consegue experimentar, ela é totalmente antinatural, ela é espiritual. O salmista, ele diz assim no Salmo 23, mesmo quando eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. É porque não existia mal nenhum? Claro que não. Naquele tempo, ali, os salmos, a maioria dos salmos, os salmistas estão falando das lutas que eles viveram, dos livramentos que eles tiveram. Não é porque não existia mal, mas ele fala, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A presença de Deus conosco e em nós é algo que nos consola e nos sustenta durante o nosso sofrimento. Diante de um mundo, minhas irmãs, que sofre tanto, nós vemos dois tipos de pessoas. Tem aqueles que duvidam da existência de Deus, porque olham assim e falam, se Deus é bom e Deus é poderoso, como Ele permite tanta coisa ruim no mundo? E tem livros e livros escritos sobre a origem do mal, sobre o porquê existe, lutas no mundo. Isso é algo muito difícil de se explicar humanamente falando. Muitas vezes não entendemos mesmo, mas cremos num Deus que é bom, como nós cantamos, né? Senhor, Tu és bom, e a Tua misericórdia dura para sempre aqui. E vemos um outro grupo de pessoas, que é aquelas que elas saem de uma experiência de sofrimento com uma intimidade muito maior com Deus. Depois de experimentar lutas e desertos, elas saem do outro lado, muito mais íntimas e dizendo, eu nunca tinha vivido isso com o Senhor que eu vivi durante aquela luta que eu enfrentei. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a Elisabeth Elliot. Eu comentei aqui que um dos livros que eu li, que eu usei bastante aqui, é um livro dela, O Sofrimento Não É em Vão. Acho que a maioria de vocês devem ter ouvido falar sobre ela. Mas se alguém nunca ouviu, eu vou dar um breve relato aqui, uma biografia da vida dela. Ela era filha de missionários, nasceu na Bélgica em 1926 e com poucos anos de vida, poucos meses de vida, ela se mudou para os Estados Unidos. Ela era filha de americanos. E, como seus pais, ela também se tornou missionária. Bem jovem, ela foi para o seminário estudar teologia. E lá, então, ela conheceu o seu primeiro marido, Jim Elliot. O Jim Elliot, junto com ela e mais outros 4 casais de missionários, eles foram ser missionários numa tribo indígena no Equador, na época chamada de índios Auca, hoje chamados de Waodani. E logo no início da vida dela ali, então, aqueles 5 homens, os 5 missionários, eles foram mortos à lança, assassinados à lança pelos índios. Então, acho que se você ainda não tinha ligado o nome à pessoa, agora, talvez você tenha lembrado de quem é Elisabeth Elliot. E ela ficou, então, ali viúva e com uma filhinha de apenas 10 meses no seu braço. E depois de algum tempo, minhas irmãs, ela voltou para aquele povo que assassinou o seu marido para pregar o evangelho. E ela pregou, inclusive, para o assassino do seu marido. Pensa, que sofrimento é esse? Você ter o seu marido assassinado e depois você conseguir voltar e evangelizar aquelas pessoas. Mas o sofrimento dela não acabou por aí não, minhas irmãs. Ela casou uma segunda vez. Casou com Edson Leite, um professor de teologia, e 4 anos depois ele teve um câncer e faleceu. Estava lá Elisabeth Elliot, viúva, uma segunda vez. E depois ela casou uma terceira vez com Lars Grimm, com quem viveu por mais de 30 anos, até quando ela faleceu em 2015. Então ela faleceu em 2015 e ela sofreu bastante no final da sua vida, inclusive com demência e com algumas coisas assim. Mas ela é autora, minhas irmãs, de mais de 20 livros, ela foi palestrante, e ela pregou, e ela escreveu, e é uma bênção. O testemunho dessa mulher impacta mulheres hoje e vai continuar impactando durante muito tempo. E eu só quis contar um pouquinho sobre o testemunho dela, porque eu vou fazer algumas citações dela. E quando você ouve o que ela disse, sabendo o que ela viveu, isso traz uma autoridade muito maior.
Hoje em dia tem filmes baseados no testemunho dela, tem musicais, né? Tem muita coisa aí sendo feita baseada no testemunho dessa mulher. Olha o que ela diz, vamos ver aqui então a primeira citação. Cheguei à conclusão de que foi por meio do sofrimento mais intenso que Deus me ensinou as lições mais profundas. E se confiarmos nele dessa forma, podemos chegar à segurança inabalável de que ele está no comando. Deus tem um propósito amoroso e ele pode transformar algo terrível em algo maravilhoso. O sofrimento não é em vão. Então, isso é uma mulher que ficou viúva 2 vezes, tendo um marido assassinado, o outro perdeu com câncer, né? Criou a filha grande parte da vida sozinha, que escreveu isso aqui. O sofrimento não é em vão. Deus tem um propósito amoroso em tudo que ele permite que a gente viva. Um dos meios mais eficazes, minhas irmãs, de abandonarmos um conhecimento só abstrato de quem é Deus, de tornarmos esse conhecimento em algo mais prático e real, é através da fornalha da aflição. Os crentes, muitas vezes, compreendem verdades doutrinárias, mas raramente essas verdades chegam ao coração sem passar ali por uma luta e um sofrimento. C.S. Lewis diz que Deus sussurra nas nossas alegrias, mas ele grita no nosso sofrimento. É como se as lições fossem mais claras durante os desertos. Nós somos limitadas, muito limitadas. Somos humanamente falando, não conseguimos compreender um Deus tão grande como o nosso. E muitas vezes não vamos entender por que ele permite algumas coisas na nossa vida. Mas, irmãs, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês não são chamadas a entender. Sabia disso? O Senhor não tem obrigação de nos dar explicações, de nos fazer entender por que permite algumas coisas nas nossas vidas. Nós somos chamadas, sim, a confiar, a crer nele, mesmo quando o problema chegar. Romanos 8, 28 nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Grande parte das ansiedades e preocupações, medos que nós enfrentamos, decorrem de pensar que as coisas estão fora de controle. E elas estão mesmo fora do nosso controle, como nós já falamos aqui. Mas não estão fora do controle do Senhor, que governa todas as coisas para a glória dele e para o nosso bem. Nosso Deus é maravilhoso. Tudo que ele faz visa a sua própria glória e visa o bem daqueles que o amam. Nós acabamos de falar aqui em Romanos 8, 28. A soberania de Deus, minhas irmãs, significa que nem eu nem você, nós não acordamos uma manhã sequer no mundo em que nós estejamos abandonadas, sozinhas, largadas à nossa própria sorte, para poder lidarmos sozinhas com as lutas que o Senhor nos permite viver. Nós temos a segurança de que ele estará sempre conosco. Hebreus nos diz que o Senhor nunca, jamais, é até redundante, né? Nunca, jamais nos abandonará. Ele está sempre conosco. Antes de nós partirmos para o texto que nós vamos meditar nessa noite, eu queria ver com vocês só algumas definições de sofrimento. A primeira delas eu trouxe do dicionário mesmo. O dicionário Michaelis diz que sofrimento é o ato ou efeito de sofrer dor física ou moral, padecimento ou aflição. Então, isso é como o dicionário define sofrimento. Esse aqui é um dicionário americano de psicologia. Então, aqui já entra, assim, um pouquinho da psicologia no negócio. O sofrimento é uma experiência de desprazer e aversão associada à percepção de dano ou ameaça de dano. Aqui já vem um médico querendo definir o que é sofrimento. Sofrimento é o estado de aflição severa associada a eventos que ameaçam a integridade da pessoa. Então, o médico já leva para o lado da integridade física da pessoa. Schopenhauer, que é um filósofo, ele diz que o sofrimento é uma condição essencial e inevitável à existência humana. E aqui, por último, eu coloquei a definição da Elizabeth Elliot no livro dela. Sofrimento é ter o que você não deseja ou desejar o que você não tem. Ou eu quero muito algo e o Senhor não me deu e por isso eu sofro, ou eu estou lidando com algo que o Senhor, eu não te pedi isso. Senhor, você não sabe brincar, não brinca. Por que está me mandando essas coisas, né? Então, ou é algo que eu quero, estou ouvindo não, ou é algo que eu não queria e o Senhor nos manda. Bom, resumindo essas definições, minhas irmãs, segundo o dicionário, o sofrimento é dor. Segundo a psicologia, é uma experiência subjetiva de desprazer diante de uma ameaça. Segundo a medicina, é um estado de angústia profunda que ameaça a integridade da pessoa. Para a filosofia, é um
uma condição inerente da vida. Mas para a teologia bíblica, minhas irmãs, o sofrimento é uma realidade inevitável, mas ela tem um propósito e ela tem esperança, porque o Senhor Jesus nos diz que o nosso futuro é glorioso. Olha que maravilha. Então, na teologia bíblica é totalmente diferente, né, de tudo que nós vemos aqui. Então, eu quero convidar vocês agora a abrirem comigo no livro de Tiago. Nós vamos ler do capítulo 1, versículos 2 até o versículo 8. Tiago, capítulo 1, versículo 2 até o versículo 8. Abra aí sua Bíblia, seu aplicativo. Eu até coloquei aqui na projeção, mas nada substitui, né? A gente está lendo ali. Então, diz assim a palavra do Senhor, Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Até aqui, minhas irmãs. Um dos meios mais eficazes, né, de buscarmos passos de como nós devemos viver e lidar com o sofrimento é buscar na palavra de Deus o que o Senhor nos diz sobre isso. E Tiago aqui, ele está escrevendo num contexto para crentes que estavam sofrendo, judeus convertidos que estavam espalhados pelo mundo, sofrendo perseguições e provações de todo tipo. Então, a mensagem central que Tiago está passando aqui é que as provações não são acidentes, elas não são acasos, são instrumentos de Deus trabalhar na vida do crente para moldar a sua fé. Ele está longe de parecer que Deus não está ali, não é ausência de Deus. Não, pelo contrário, ele é usado por Deus soberanamente para nos conformar à imagem de Cristo. Tiago está nos dizendo aqui que nós temos que ter por motivo de toda alegria ao passar pelas provações. De novo, assim como as bem-aventuranças, isso parece algo contrário ao curso natural da vida. Mas ele fala o porquê. É porque depois da aprovação virá a perseverança, a nossa fé será aprovada e será aprovada. Nós podemos extrair, minhas irmãs, 3 lições preciosas com Tiago, aqui nesse texto que nós lemos. E a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês é que há um propósito divino nas provações. Tiago não diz, se vocês passarem por provações, hajam assim, assim, assado. Tende por motivo de toda alegria passar, porque nós vamos passar. Então aqui a palavrinha quando passarmos por provação. Elas são inevitáveis. Nada é por acaso. O crente, ele não se alega na dor em si. Nós não somos, né, masoquistas que gostamos de sofrer. Ah, Senhor, manda problema, manda provação, porque eu amo sofrer, eu fico feliz. Que não é essa a ideia. Nós nos alegramos no propósito que Deus tem nas provações, porque o alvo é produzir em nós perseverança, maturidade espiritual. O sofrimento, ele tem uma ação pedagógica. Quando nós sofremos, não devemos apenas pedir que Deus tire a dor, né? Senhor, por favor, abrevia a minha dor. Nós podemos orar por isso. Mas temos que sempre orar falando, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso que o Senhor está me permitindo viver? Me faz mais parecida com Cristo. Porque se nós formos honestas, tem gente... Lembra que nós falamos lá no início sobre 2 tipos de pessoas? Aquelas que saem do outro lado do sofrimento, né, mais com a intimidade com o Senhor fortalecida, mas tem os outros também que não veem propósito no sofrimento. Então, tem gente que mesmo enfrentando momentos difíceis, ele sai arrebentado do outro lado. Mas ele não teve a sua fé aprovada, ele não gerou perseverança, ele não está melhor. Então, o sofrimento não necessariamente vai gerar isso em nós se nós não olharmos para ele da maneira correta. Há um propósito divino nas provações. E Matthew Henry, esse é um comentarista
que ele foi lá de 1700, então a fotinha dele assim é bem antiguinha mesmo, tá, gente? Porque não existia máquina de fotografia no tempo dele. Ele diz o seguinte sobre esse primeiro trecho do nosso texto. O cristão não deve se surpreender com as provações, mas deve entendê-las como parte da fé. Não é que nós devemos sentir prazer na dor, mas alegrar-nos no fruto espiritual que ela produz. As provações são diversas porque Deus usa meios diferentes para moldar seus filhos. O resultado é o quê? Paciência e perseverança. E essa conduz à maturidade espiritual. Perfeitos e íntegros em Cristo. É isso que o nosso texto fala. As provações não destroem a fé, mas exercitam e confirmam. Minhas irmãs, Deus nunca desperdiça a nossa dor. Não é à toa, Ele não tem prazer em nos ver sofrer. Olha lá de cima e fala, deixa eu ver aqui como que eu vou agora fazer algo difícil para aquela pessoa viver hoje. Não é assim. Nosso Deus não desperdiça a nossa dor, Ele tem um propósito em tudo. Hernandes Dias Lopes, ele resume esse trecho falando o seguinte, que as provações são compatíveis com a fé cristã, elas também são variadas, são distintas de uma pessoa para outra, elas são passageiras e elas são pedagógicas. Então, você vê, todo mundo entende o texto da mesma forma, é mais do mesmo, repetindo aqui, né, o que nós já vimos com Matthew Henry. Nós enfrentamos, de fato, muitas provações, mas graças a Deus nós somos peregrinas nesse mundo. E nossa pátria não é aqui, nossa pátria é no céu. As provações que enfrentamos aqui, rumo a essa cidade celestial que nós estamos caminhando para ela, minhas irmãs, visam só nos fazer mais parecidas com Cristo. E, além de visa também trazer glória para o nome do nosso Senhor, por quem nós vivemos. Então, é para Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Muitas tribulações nós enfrentamos. E muitas vezes, nosso sofrimento, ele é sim resultado de escolhas erradas que a gente faz. Sempre, claro que não. Vemos o exemplo ali do cego, né? Que chegou pedindo para Jesus curar. E os discípulos perguntaram, quem foi que pecou para que ele nascesse assim? E o que Jesus fala? Ninguém. Ele nasceu assim para que a glória de Deus fosse manifestada. Então, é claro que nem sempre todo o sofrimento que a gente enfrenta, toda a tribulação, toda a luta, ela é por conta de erro e de pecado. Mas às vezes é assim. Às vezes eu estou colhendo as consequências da minha desobediência ao Senhor e à sua palavra. Bom, então a primeira lição que nós aprendemos é que existe um propósito divino nas provações. E a segunda lição que Tiago nos ensina é que há um recurso disponível para nós, o recurso da sabedoria divina. Então, o nosso texto diz que quando eu estou no meio da provação, eu posso clamar ao Senhor, pedir por sabedoria, que Ele tenha maior alegria em nos dar. E o jeito que fala lá, Ele nos dá assim, Ele dá bastante. Ele não dá, sabe quando você está comendo um chocolate bem gostoso, que você oferece, mas você quer dar assim meio não dando? Não é assim, gente. O Senhor nos dá sabedoria, assim, de forma abundante, sem segurar nada. Em meio às provações, a nossa sabedoria humana é totalmente insuficiente. Diante do sofrimento, como nós falamos, nós podemos reagir com amargura ou com fé. E se formos só na nossa força e na nossa sabedoria, é provável que a gente vá reagir com amargura, porque não vamos entender o propósito de Deus nas coisas. A diferença de como vamos reagir está exatamente na sabedoria que nós enxergamos a situação. A sabedoria bíblica, minhas irmãs, ela não é só conhecimento, só algo que eu sei, mas é algo que eu aplico. É como se eu conseguisse ver as coisas na perspectiva de Deus. A sabedoria de Deus nos permite enxergar as provações como elas realmente são, não com desespero, mas com fé. E o nosso Deus é tão generoso, Ele nos dá liberalmente, é o que o texto diz. E Tiago não está dizendo aqui que o Senhor vai nos dar livramento rápido. Já viram que tem desertos, momentos assim que nós vemos no texto bíblico, em que quando a pessoa clamou, naquele mesmo momento o Senhor atendeu. Por exemplo, acalmar a tempestade, né? O Senhor falou ali, naquele mesmo momento os ventos pararam, tudo emudeceu e tal, foi uma coisa assim bem rápida. Tiveram outros momentos que demorou um pouquinho mais, né? Então, às vezes, o Senhor, Ele não está te chamando para acalmar a sua tempestade. Às vezes, o que Ele quer é que você ande em fé até Ele durante a tempestade, como Ele fez com Pedro. Né? Com Pedro, o que Ele fez? Vem aqui, vem até mim. Então, minhas irmãs, nem sempre nós temos garantia de um alívio imediato. Mas nós temos direção segura de Deus que nos dá sabedoria para enfrentar tudo o que nós vivemos. Quando nós não entendemos uma provação que estamos enfrentando, nós temos que dobrar os nossos joelhos e pedir graça e sabedoria ao Senhor, porque Ele pode nos ajudar. Ao invés de buscar resposta em tudo, às vezes a gente busca resposta em várias coisas, no mundo,
né, na autoajuda e não na ajuda do alto, né? Então, em várias outras coisas, ao invés de buscar naquele que é a fonte de toda a sabedoria e de todo o poder. A promessa é clara nesse texto, minhas irmãs. Quem pede sabedoria, recebe. E Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: quando estamos sendo provados, nós precisamos de discernimento e sabedoria. Mas o que é sabedoria? É mais que conhecimento. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecimento pode ser definido nesse contexto como conhecer bem a Bíblia, mas a sabedoria é usar bem a Bíblia. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. O sábio, ele busca maturidade, não prazer. Quando estamos sendo provados, precisamos da sabedoria para não desperdiçar as oportunidades que Deus está nos dando para chegarmos à maturidade. A sabedoria nos ajuda a entender como usar as provas para o nosso bem e para a glória de Deus. Então, lembre-se, quando estiver enfrentando uma luta, peça ao Senhor por sabedoria. Mas o texto não acaba aí. Ele fala que nós podemos pedir, mas nós temos que pedir como? Com fé. Então, a terceira lição que Tiago nos ensina é que nós somos chamadas a ter uma fé inabalável. Não é uma fé que fica para lá e para cá, duvidando e balançando do Senhor. Então, a fé é um dom de Deus, nós sabemos disso, especialmente a fé salvífica, né? Efésios 2:8 fala que a fé é um dom de Deus. E deve ser exercida, minhas irmãs, com confiança, não em nós, mas com confiança no caráter de um Deus que é imutável e que é maravilhoso. Aquele Deus que nós cantamos aqui hoje à noite. Aquele Deus que não muda, aquele Deus que é poderoso. Em meio ao sofrimento, a nossa segurança nunca está em nós mesmos e não deve estar, mas na fidelidade de um Deus que não falha. Em meio às provações, nós não devemos ficar oscilando entre incredulidade e fé. Um dia eu creio e outro dia eu não creio tanto assim. De novo aqui, Matthew Henry, ele diz o seguinte, que a oração ela deve ser feita com uma fé firme, confiando no caráter de Deus. O homem que duvida, ele é descrito como uma onda do mar, instável, inquieta, levada de um lado para o outro. O ânimo dobre é ter um coração dividido entre Deus e o mundo. Isso gera inconstância e falta de firmeza. Se não cremos firmemente que Deus é sábio e generoso, não receberemos nada. Mas se confiarmos nele, ainda no sofrimento, ele nos concederá graça e direção. Irmãs, quando nós somos provadas, precisamos orar com fé, como vimos aqui. Não, é difícil, né? Tem momentos que a nossa fé falha. Nós somos humanas. Então não é fácil estar o tempo todo super ali segura, confiando no Senhor, independente da circunstância. É mais fácil cantar isso, né? A gente canta de vez em quando. Te louvarei, não importa as circunstâncias. Né? Senhor, a ti eu tudo entrego, tudo entregarei. A gente canta essas coisas, mas viver não é tão fácil assim. Mas há uma promessa de que se nós enfrentarmos uma provação e pedirmos sabedoria ao Senhor com fé, Ele vai nos dar. E no final a nossa fé vai ser aperfeiçoada e nós seremos perfeitos e íntegros em Cristo. Então sairemos do outro lado da aprovação e do deserto, melhores do que entramos. Concluindo, minhas irmãs, nós percebemos que Tiago nos mostra que o sofrimento é algo inevitável à vida humana, nesse mundo caído que nós vivemos. Mas ele não é inútil. Ele é um meio de santificação. É o Senhor nos moldando, o Senhor gerando em nós ali, nos forjando o caráter de Cristo em nós. Deus usa as provações para nos amadurecer. Ele nos concede sabedoria em meio ao caos. Fortalece a nossa fé e nos faz permanecer firmes. É possível, no Senhor é possível. Na nossa própria força não é, mas no Senhor é possível. Nós lembramos que a nossa alegria não é segundo o mundo. Vimos lá no começo alguns exemplos de que essa alegria que o crente experimenta é uma alegria totalmente espiritual e contrária ao que o mundo busca. Essa alegria tem a ver com a glória do Senhor. Podemos resumir, então, tudo que vimos aqui assim. As provações, elas não devem ser vistas como tragédias, mas como meio de santificação e crescimento. A sabedoria divina, ela está à nossa disposição, não é? E ela é essencial para que possamos suportar a dor e Deus a concede generosamente. E a nossa fé deve ser uma fé inabalável, uma fé que não duvida, uma fé que não oscila. Precisa ser firme, sem ânimo dividido, porque Deus honra quem confia plenamente nele. Então que o Senhor nos dê graça e nos ajude
para lidarmos com naturalidade com as provações. E não que a gente não possa ir naqueles ventos de doutrina que nós conversamos aqui, daquele pessoal que acredita que venha para Jesus e pare de sofrer. A vida sem isso é algo que só acredita quem não lê toda a Bíblia. Porque se você lê e tem uma visão correta acerca das Escrituras, não é possível não entender que as provações, elas são algo natural na vida do cristão. Lembremos que a sabedoria divina está à nossa disposição. Não vamos sair do outro lado todo machucado, tentando lutar com as nossas próprias forças. Vamos buscar no Senhor, que tem todo o poder e pode nos ajudar. Mas vamos pedir com fé, crendo nele, minhas irmãs, porque ele pode nos ajudar e nos ajuda. Ao compreendermos o propósito das tribulações nas nossas vidas, o motivo daquela alegria espiritual começa a fazer mais sentido, não é mesmo? Então, quando a gente entende que não é totalmente inútil, que tem um propósito pedagógico no Senhor, a gente começa a ter um pouquinho mais de sentido nas lutas que a gente enfrenta. O que o Senhor está fazendo em nós? Nos tornando perfeitos e íntegros, nos levando à maturidade cristã. Citando mais uma vez aqui Nancy DeMoss, ela diz que se nós não confiarmos nas intenções de Deus, naturalmente nós resistiremos ao sofrimento. O autor puritano William Law exortou que nós devemos aprender a acolher e abraçar com alegria o sofrimento, como um caminho para a santificação e uma porta para a maior intimidade com Deus. A verdade é que Deus está muito mais interessado na nossa santidade do que na nossa felicidade imediata. Às vezes a gente escuta por aí, né? Tudo que o Senhor quer é a sua alegria. Mas que alegria é essa? Será que a alegria é só resolver todos os meus problemas do jeito que eu acho que tem que ser? O que a palavra nos diz é que os pensamentos do Senhor, eles são muito acima dos nossos. Então, o que Ele tem para nós é infinitamente melhor do que qualquer coisa que a gente possa desejar. A verdade, minhas irmãs, é que é impossível sermos santas, completamente santas, sem experimentarmos o sofrimento. Dizemos que queremos ser como Jesus, mas não queremos aceitar o instrumento que o Senhor usa para nos fazer mais parecidas com Ele. A verdadeira alegria não é a ausência de problemas, a verdadeira alegria é a presença certa do Senhor com a gente, no meio da luta. Todas nós precisamos, sim, de dias difíceis para que possamos depender mais do Senhor e lembrar que a graça dEle nos basta. A graça dEle é suficiente. O sofrimento faz parte da condição humana de todas nós, como nós vimos, e a chave para isso é a forma como reagimos, ou nos afastando com amargura, ou nos aproximando dele em confiança. E quem disse isso sobre essa questão de ou me aproximo do Senhor com confiança, ou me afasto com amargura, foi Billy Graham. Billy Graham que disse isso. E aqui, então, eu deixo com vocês a última citação da Elizabeth Elliot, que diz o seguinte: há uma antiga inscrição, ouvi dizer, gravada numa casa paroquial lá na Inglaterra, em algum lugar do litoral. Uma inscrição saxã que diz, faça a próxima coisa. Não conheço uma receita mais simples para a paz, para o alívio da pressão e da ansiedade, do que essa palavra de sabedoria tão prática e tão pé no chão. Faça a próxima coisa. Isso me ajudou a ultrapassar mais agonias do que qualquer outra coisa que eu poderia recomendar. Por que eu terminei com essa citação? Porque muitas vezes as pessoas chegavam naquela mulher e perguntavam assim, como você suportou, né, ficar viúva com uma bebê de 10 meses e tendo o marido assassinado tão tragicamente como foi, depois ficar viúva novamente, perder o marido para o câncer, fora outras lutas que essa mulher enfrentou na vida, e ela dizia, eu não pensava muito à frente, porque se eu pensasse muito à frente, eu não sabia como que eu ia viver daqui 10 anos, mas eu pensava, eu preciso viver o dia de hoje. Eu preciso vencer o dia de hoje. Então, eu tinha uma pia de louça para lavar, eu tinha uma bebê para cuidar, eu tinha coisas para fazer. Então, para ela não sucumbir ao sofrimento e não entrar ao desespero ali na vida dela, ela fazia a próxima coisa. E esse é o conselho que ela dá para as mulheres no seu livro, O Sofrimento Não É em Vão. Quando está muito difícil para você, e você pensa, não vou aguentar, minha irmã, faça a próxima coisa. Faça o que Deus está te pedindo ali, logo à frente. E assim, quando você vê, você já vai ter passado por todo aquele momento de luta, sem você nem ter percebido. Quando estiver muito difícil, foque, apegue-se ao Senhor, pois Ele é quem renova as forças ao cansado. É o que nós lemos lá em Isaías 40, 29. Ele é o nosso refúgio, fortaleza, bem presente na angústia, Salmo 46, 1. E também quando eu elevo os meus olhos para o alto, de onde me vem o socorro?
do Senhor. É o que está escrito aí no marca-página lindo que vocês receberam. Ele não muda, ele não mente, e o Senhor é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Então, minhas irmãs, para que nós sejamos mulheres fortes em tempos difíceis, o que nós precisamos é olhar as provações com a perspectiva divina, lembrando de que o Senhor tem um propósito quando permite que a gente passe pelas provações. Nós devemos lembrar também de que a sabedoria do Senhor está disponível para nós e que nós devemos pedir, mas devemos pedir com fé. Somos chamadas a ter uma fé inabalável. Então, que o Senhor nos ajude, porque não é fácil. Vamos falhar em alguns momentos, mas o meu desejo é que o Senhor ajude cada uma de nós a lidar com as provações, de modo que glorifique o nome dEle e que abençoe as pessoas que estão à nossa volta. Amém? Concluindo aqui, eu só quero mostrar para vocês aqui os livros que eu usei, tá bom? Então, os principais foram esses 3 aí, O Sofrimento Não É Em Vão, Caminhando com Deus em Meio ao Sofrimento, que é do Timothy Keller, Mentiras que as Mulheres Acreditam. Aqui, esse aqui, gente, esse laranjinha, Você Acredita, é um livro que eu recomendo para todo mundo. Foi o melhor livro que eu li o ano passado, do Paul Tripp, Você Acredita. Uma bênção. Pensa num livro maravilhoso. Ele é também desse tamanho, viu? Mas ele é maravilhoso. Ele fala sobre como a gente pode tirar aquela lacuna que existe entre o que eu creio e o que eu vivo. Né? Às vezes a gente sabe tanta coisa. Olha ali. Tá na mão da Kelly ali, ó. Maravilhoso esse livro, maravilhoso, super indico. Instrumentos na Mão do Redentor aí, eu citei lá no começo, falando sobre o sofrimento. Felicidade Verdadeira foi uma citação que eu fiz aqui do Heber Campos Júnior sobre as bem-aventuranças. E esses 3 aqui foram os comentários bíblicos sobre o texto de Tiago que eu utilizei, do Matthew Henry, do Hernandes Dias Lopes e do John MacArthur. Então, daí foram as fontes, né? A gente não sabe tudo, a gente estuda bastante e a gente dá crédito a quem fala coisa boa. Por isso que eu citei aqui as minhas fontes e tudo que eu falei. Então, obrigada por me ouvirem. E nós vamos...